Outro teu. Jesus não quer sofrimento. Eles falam assim, né? Jesus não quer que nós soframos. Jesus já sofreu pela igreja, então ele não quer que você vá sofrer. Você acha mesmo que Jesus não quer isso? Se você compreender que é somente o sofrimento que vai te tirar do mundo, aí você vai ficar olhando assim. Aí você vai ficar feliz. Você vai entender, você vai ficar feliz. Porque nós somos uma geração em que nós recebemos um evangelho doce, açucarado. Um evangelho parecendo aquele bolo do campeiro. Doce, doce. Bem docinho. Você come e chega você... Rapaz, se você não tiver um controle muito poderoso, você passa do limite. Né? Bolo bom. Um evangelho docinho, só mel. Então esse evangelho todo mundo gosta. Por quê? Porque é um evangelho que te traz um alimento gostoso. Irmão Adaildo, Deus vai te dar uma canoona de 7 metros. Mandar até pescador, gosta de pescar, Deus vai te dar uma canoona boa, uma tarrafona grande, uma rede de 200 metros. É assim que esse evangelho que as pessoas gostam. Inflando o teu ego, te subindo, te elevando. Deus ainda vai te dar um emprego bom, um negócio bom. Teu carro vai chegar, tua casa está saindo, teu negócio está indo bem. Está tudo no controle de Deus. Hoje em dia é um negócio de estar tudo no controle do Senhor, né? Isso é terrível. Nós somos a geração onde não existe o Evangelho. E como não existe o Evangelho, quando o Evangelho chega, ele se torna estranho. Quando o Evangelho entrou na Terra, o Evangelho verdadeiro agora, o Evangelho eterno, o Evangelho que prega o temor de Deus, ele se tornou estranho. Aí o que essa geração vai olhar para ele e pensa assim? É heresia. E chama o Evangelho verdadeiro de apostasia, falso ensino, chama de toda coisa. Porque quando você recebe um amargo, um Evangelho que te conduz a sofrimento, então você fala assim, não é possível. Não é possível. Aí então você fica... Quando você fala da cruz, você fala de sofrimento. Aleluia. Aleluia. Então a cruz é a estaca de execução. A cruz, no Velho Testamento, se nós for falar do madeiro lá na lei, ele se fala de quê? A estaca que foi usada para matar os piores criminosos da terra. As pessoas que eram malditos. Os amaldiçoados da terra que cometeram as piores barbaridades eram levados à cruz. Quando o Senhor Jesus vai para a cruz, você vê 2 ladrões, um do lado do outro, que foram mortos na cruz também. Porque cometeram muitas barbaridades. E o que é impactante é que um deles reconhece o Senhor Jesus lá e vê quando ele diz, esse homem não era para estar aqui. Mas nós sim. Aquele que entrou. Por quê? Por que ele entrou? Ele entrou por causa de quê? Porque ele creu nele. Aí você vai falar assim, mas ele carregou a cruz dele, pastor? Você vai entrar no céu, você vai entrar, quando ele recebeu a mensagem que ele creu, e ele morreu logo em seguida, ele já entrou. Mas ele não carregou a cruz. Você vai falar assim, não, ele não carregou a cruz. A salvação, ela vem pelo crer. Se você crer agora, você recebe Jesus, e você dá um passo ali e morre, você entrou no céu. Ela vem pelo crer. Porque você creu. Carregar a cruz, aí é uma caminhada depois que tu creu. Aí é uma caminhada até tu chegar de fato no final, chegar no arrebatamento ou na tua morte. Isso é carregar a cruz. É uma caminhada. Aleluia. Aleluia. Vamos começar com Lucas 9, 23. Lucas 9, 23.
Então nós vamos entender que nós que estamos aqui, que recebemos o Senhor Jesus, nós entramos nessa caminhada. Uma caminhada muito poderosa. Você começar a entender um pouco da cruz, você vai ficar um pouco feliz, porque você vai entender que ou você vai tomar uma decisão muito séria na sua vida, porque você não vai levar o Evangelho na brincadeira, e você não vai levar o Evangelho na brincadeira, você vai ver que o Evangelho é sério, não é um Evangelho de brincadeira. Ou você vai tomar uma posição com o Senhor, ou você vai tomar uma posição fora do Senhor. Porque a igreja de hoje se tornou uma igreja ateia, uma igreja que não crê em Deus, mesmo estando dentro das denominações, não crê no próprio Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque ele diz, quando o Filho do Homem vier na terra, será que haverá fé? E essa palavra está se cumprindo praticamente hoje. Porque aquele que é o preparador do caminho já está aqui. Isso significa que o tempo acabou. Em qualquer instante, qualquer segundo aqui do nosso lado, o Messias está arriscando. E por que não haveria fé? Porque se tivesse fé na terra, ele não precisava enviar um mensageiro. Se tivesse justiça na terra, ele não precisava enviar um. Assim como ele falou no ano passado, isso nós já vimos. Aleluia. Aleluia. Isso nós já conversamos sobre isso. Lucas 19, 23 diz assim, Jesus dizia a todos. 19? Ou é 9? 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, aqui é outra tradução, né, igual a minha lá. Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esta a salvará. O que o Senhor está falando aqui? É impactante. Quando ele fala minha cruz, ele está falando minha própria vida. Porque ele disse, eu sou o caminho. Aleluia. Quando você começa a trilhar as pisadas do Senhor Jesus e você já está caminhando, a partir do momento em que você começa a trilhar, a receber o Senhor, e você creu que no Senhor, creu em Jesus Cristo, creu naquele que morreu na cruz, creu que Ele vai te dar a vida, creu que Ele é a porta para entrar no céu, creu que Ele é o Filho de Deus e creu que Ele ressuscitou, então você fala assim, eu lhe recebo como meu Senhor e Salvador, e eu quero trilhar esse caminho para eu poder também entrar no céu. Né? Então você recebeu o Senhor Jesus, você fez uma confissão. Então Ele fala, agora vem e siga-me, por aqui. E então você vai ver que os trilhos da caminhada do Senhor, ele disse que você tem que colocar a cruz e vir diariamente, todos os dias. Lembre-se, Jesus só te dá um dia de vida. Por que ele falou diariamente? Ele não poderia falar assim, todo ano, todo século, todo mês. Ele não falou assim, ele falou diariamente. Porque num dia, nós só vivemos um dia. Nós não vivemos amanhã. Ninguém vive o mês que vem. Ninguém vive o mês passado. Toda vez quando você viveu um dia na Terra, você viveu o dia presente. Sempre vivemos o presente. Ah, mas hoje todo mundo não, mas depois da manhã eu vou fazer isso. Daqui um mês eu vou fazer aquilo. Daqui isso eu vou fazer aquilo outro lado. Ano que vem? Aí bate as preocupações, a angústia pelas coisas da vida terrena. Ano que vem eu vou... Quando eu terminar minha faculdade, eu vou ganhar dinheiro. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Jesus só te deu hoje para tu viver. Aleluia. Só hoje. Ele te deu um dia de vida hoje. E quando tu dorme, tu morre. Alguém que estava dormindo aqui, lembra do que... Eu estava dormindo e eu vi que eu olhava aqui no carro. Não vê. Você não vê você dormindo. Você morreu. Quando amanhece o dia, você ressuscitou. Você voltou à vida. Deus te deu um novo alento. Ele te ressuscitou novamente. Te deu força, fôlego, tu voltou, levantou. E ele disse, a partir de agora que eu te dei a vida novamente, até a hora que tu deitar de novo, evita o máximo de cometer pecado nesse dia. Evita, desvia. Lembra-se que Jesus falou, havia dois homens. Um era um fariseuzão assim, parecendo eu, com esse ternão aqui, ó. Fariseuzão bonitão. Bonito.
Eu dou graças a meu Deus que eu sou um homem justo, direito, dou o dízimo 2 vezes por dia. Aleluia. E era um homem perfeito. Sou um homem que dizimo 2 vezes por semana. Evangelista, vê ali com o João. Fica ali do lado dele, porque o João toda hora me atrapalha. Dou o dízimo, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. E aí o que acontece? De jejum 2 vezes por semana, eu sou um homem íntegro, sou um homem direito, eu sou um mestre da lei, conhecedor de Deus, eu não sou igual a esses daí, que é republicano pecador. E aí o republicano caiu no chão de joelho e batia no peito. Falava, Senhor, sou pecador. Nem olhava. E o Senhor Jesus disse, naquele dia, sabe quem foi justificado? Ele falou naquele dia. Naquele dia. Quem foi justificado? Foi aquele lá, que estava batendo no peito. Senhor, eu sou pecador, me arrependo, Senhor. Enquanto o bonitão, o lindão, que era reto, perfeito, não foi justificado. Por quê? Porque ele olhou para a sua justiça. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Se exaltou. Quando a gente entender que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, aí tu vai andar arrastando no chão. Arrastando de vergonha, de querer ser alguma coisa diante de Deus. E achar que é alguma coisa. Deve sempre se arrepender. Aleluia. Aleluia. Quando ele fala diariamente, se todos os dias nós fizer isso aqui, se nós fizer isso aqui, nós vamos entrar no céu. E nós fizermos isso constantemente. Todos os dias nós nos arrependemos. Era o que aquele homem estava fazendo. Senhor, eu errei, eu me arrependo. Agora não é para você estar na prática do pecado. Porque se você está na prática do pecado, você cometeu foi uma loucura. Você ainda nem nasceu de novo. Você não... De fato, você está assim aéreo no mundo do cristianismo. Você é um ateu dentro da casa. Por quê? Você, não, mas Jesus gosta, Jesus é assim, Jesus... Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso. Não existe eu acho, não existe eu penso, só existe a fala do Senhor e nós se submete a ela. Ponto final. Nós só podemos, uma coisa que nós só faz na terra, só se submeter. Se disser não faz, não faz. Não faz, não questione, não teime. Não diz sim, nem eu penso. Né? Esse questionamento é oposição a Deus. Esse questionamento é mais ou menos tu dizer assim, eu acho que eu posso fazer melhor. Oh, glória. É o que essa geração de hoje faz. Se Jesus chegasse aqui, ia fazer igual os fariseus antigamente. Mas onde é que está escrito na Bíblia isso? Ficar debatendo com Jesus. Mas ele não vem mais para debater. Mas o tema aqui é a cruz. Nós temos que carregar a nossa cruz. Negue a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Quando ele diz tome, Jesus dizia, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me após mim. A cruz, nós já estamos falando de quê? É carregar o quê? Um peso. Algo que você vai carregar. Quando você carrega um peso, só que Jesus falou assim, olha, meu fardo é leve. Impressionante, né? Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Quer dizer, você vai carregar uma cruz que é leve. Não é tão pesada. Obedecer a palavra do Senhor não é tão pesada. Agora, o que é impactante, gente, é o contrário disso aí. Não tomar decisão pelo Senhor, não tomar decisão pelo Senhor, não tomar decisão de viver a vida, de trilhar o caminho, de pisar em cima das pegadas de Jesus, não tomar a decisão de fazer isso, mesmo tendo conhecimento, não tomar a decisão, não vou fazer não. Eu acho que é muito difícil, é meio contrário ao mundo. O mundo está indo para lá, Jesus está indo para cá. O povo está me rejeitando, estão tudo me deixando. Não vou fazer isso. Fica muito doído para mim. Eu estou me sentindo tão sozinho. Estou me sentindo sozinho. O mundo me rejeitou. E não foi isso que aconteceu com ele?
Glória. Se o teu evangelismo, se a tua vida evangélica não traz esse confronto com o mundo, não faz com que o mundo te rejeita, está com defeito. Mas na verdade essa geração está toda com defeito. Não tem nem como dizer que não está com defeito. Porque quando você vê um crente lutando sozinho, para dar um passo de Jesus, um passo de Jesus, ele diz assim, é fanático. É um fanático, ó. Você não entra no céu, não. Fanatismo não entra no céu, não. Eles são o primeiro a dizer isso. Quando vê um sozinho batalhando para dar um passo para Deus. É um fanático. Não seja fanático. Isso aí, se for fanático, não vai entrar no céu. É desse jeito. Aleluia. E aí ele vai indo, aí vem um do lado e bombeia do outro dá uma pedrada do outro. E ele, o coitado que está ali sofrendo, se ele tiver a noção de que é ali que ele deveria se alegrar, que ele diz assim, quando você vê ele se perseguir, ele te bombear, ele te dar a pedrada, ele falar uma besteira contigo, alegra-se. Alegra-se. É porque isso aconteceu com aqueles lá, com os profetas, aconteceu com Jesus. Tem que acontecer com todo mundo. Você não é maior do que o seu Senhor. Se aconteceu com o mestre, quanto mais nós. Aí eles alegram-se. Esse daí é a assinatura de que tu está pisando no lugar certo. Mas o evangelho de hoje é um evangelho muito doce, muito bom. Oh, Jesus é amor. Deus vai abençoar esse homem, as coisas vão dar tudo certo na vida. A geladeira vai estar farta. Você já imaginou ligar o evangelho com geladeira farta? Aí se faltar carne, já começa a se amaldiçoar, se espraguejar. Esse Deus não gosta de mim. Deus está ruim demais. Em casa só tem arroz com feijão. Senhor, eu tenho que comer o melhor dessa terra. A radeirinha está cheia de migalhas da mesa. Mas eles não viram que foi esse evangelho que salvou Lázaro. Lázaro, Jesus disse assim, se tiverem que comer de calçar o vestir, seja o quê? Feliz. Quer dizer, pode ser que não tenha o que comer, pode ser que não tenha o que calçar, pode ser que não tenha o que vestir. Continue sendo feliz. Porque Lázaro estava passando fome, ele ansiava por comer a migalha da mesa aqui. Mas no dia que morreu, veio as honrarias do céu, dois poderosos mensageiros. Nós viemos para conduzi-lo o Senhor até o céu. Ah, eu? Como eu? Eu era um pobre miserável que vivia ali na calçada. Isso, o Senhor é um cidadão do céu, é um rei, o Senhor faz parte do reino do céu, o Senhor é um príncipe lá no céu. Ao contrário dessa geração de hoje, meu Deus, que loucura! Então, não, Senhor, está faltando, não tem uma farinha aqui para a gente fritar uma carne para comer. É uma choradeira, é uma reclamação. Aleluia. Aleluia. Aí, povo terrível, é difícil. Mas, quando ele diz, diariamente, siga-me, pois mim. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. Agora aqui ele joga mais pesado. Sabe o quê? Que esse evangelho, essas pisadas de Cristo, vai trazer oposição ao mundo. Quer dizer, o mundo não vai gostar de tudo. Então, se o mundo não vai gostar de tudo, ele vai vir em cima. Porque o mundo, você compara ele como um animal feroz do campo. Um animal feroz. Compara, deixa eu ver, qual o mais feroz que você bota no campo? Um leão, uma onça. Compara o mundo com ele e compara o homem de Deus com um cordeirinho. Um leãozão ali e um cordeirinho. E ele está indo naquele caminho e o leãozão vem para comer ele. E aí você sabe que vai ser comido. E ele está vindo. Aí você vê que tem como escapar. Mas você olha para ele e aí? Você vai querer escapar dele ou você vai deixar ser comido? Quer dizer, ele diz aqui, pois quem quiser salvar a sua vida perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa essa salvará. Quer dizer, ele está dizendo, nossa vida não tem importância nenhuma para quem está trilhando esse caminho. Não faz diferença nenhuma. Você vai morrer no meio desse caminho. Olha, quantos homens não morreram no meio do caminho, apedrejados. Na verdade, eles não morreram no meio do caminho. Eles estavam caminhando e quando eles morreram, que foram matados, degolados, partido ao meio, cerrado, fritado,
Ele chegou no final do caminho. Ele chegou no céu. Porque esse caminho vai dar ao céu. Glória. Na verdade, o Senhor já viu. Uau! Não é possível. Não vou deixar mais ele lá. Vem. Ele fez isso com Enoque. Ele fez isso com os outros que foram mortos. Ele falou assim, eu vou dar um teste final agora para ele. O teste final. Porque eu acho que já chegou a hora dele vir embora. Já sofreu muito. Paulo foi lá e... Pronto. Chegou no fim do caminho. Nessa geração, que é a geração mais privilegiada da história, nem todos vai acontecer isso. Vai sair da terra sem ver a morte. Aleluia. Vai sair da terra. Mas também não significa que nós não vamos morrer por essa mensagem, não. Não significa, não. Porque se nós somos a pior geração da história, e nós estamos entrando com o evangelho da cruz e do sangue, combatendo na pior geração da história, então vai ter combate. Glórias. Aleluia. Porque quando ele diz, quando o quinto selo foi aberto, quando o quinto selo foi aberto, eu vi a alma daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Quer dizer, eles foram mortos antes do quinto selo ser aberto. No quarto selo. No quarto selo ocorre o arrebatamento. Significa que quando o arrebatamento aconteceu, já tinha uns lá debaixo do trono. Já tinha uns lá que foram decapitados. Aleluia. Aleluia. Então vamos lá. Ele diz, mas quem perder a sua vida por minha causa, essa salvará. Quer dizer, a vida humana, a carne humana não tem valor perto dessa mensagem. Não tem valor. A vida é insignificante. Nós somos insignificantes. Nós somos zero à esquerda. Mas essa geração resolveu amar mais essa vida. E essa vida aqui é corruptível. Quer dizer, ela tem fim, ela é destruída aqui. Mas quando você sair desse corpo, a pergunta é, aonde você vai passar a sua eternidade? Aonde é? Porque se nós estamos vendo um caminhozinho, que é chamado, aquele caminho, siga-me após mim, pegue tua cruz e siga. Quer dizer, a cruz é o quê? A cruz é uma vida que você vai viver, a vida de Cristo. Quer dizer, a partir do momento que eu dou uma pisada no pé de Cristo, que ele pisou aqui, e está o outro ali, e o outro ali, eu me tornei um imitador de Cristo. Glórias. Aleluia. Eu estou imitando Jesus. Eu estou caminhando e imitando Jesus. Ele fez assim. Eu sei que ele fez assim, está escrito. E ele fez assim também. Quando você faz isso aí, você vai receber pressão e ataque. Então, muitos fazem isso aqui. Não dá muito para mim, não. Isso aí é muito doído, hein? Volta para trás. Retrocede. Glórias. Mas Aleluia. nós não somos daqueles que retrocedem. Nós temos que entender que esse caminho é o único caminho, o apertado, o estreito, que conduz à vida eterna. Então, nossa vida não tem valor, não tem significância. Nada. E quando você trilha na pisada daquele caminho, significa que você está falando assim, agora eu não vivo mais para mim. Eu vivo da forma com que me for conduzido naquele caminho. Quer dizer, da forma com que Jesus caminhou. Porque como que você vai pisar no pé de Jesus? Pá! Aí você vem aqui e bota uma argolona. Um brincão que vem topando aqui. Será que Jesus fez isso? Aí você dá outro passo para Jesus. Pá! Aí você vem aqui e bota uma mini saia. No caminho do Senhor ele botava uma mini saia. No caminho do Senhor ele mandou mostrar as pernas. Aí você dá lá na frente, aí vem um fariseu e dá um tapa na tua cara. Aí você, pá, um murrão na orelha dele. No caminho do Senhor, ele te ensinou a tu esmurrar alguém. Aleluia. Quando ele disse que você não tem mais significado nenhum, você é nada. Você é saco de pancada do mundo. Ele botou nós para servir e não para ser servido. Então, ele veio para servir também, não para ser servido. Então, nós temos que seguir o passo do mestre. Você dá outro passo lá e você vê. A nossa geração está andando em outro caminho, em outro evangelho. Sabe, com o evangelho misturado, o evangelho com o fermento do fariseu, que é o evangelho do diabo, que entrou no mundo, que é o evangelho de Gênesis 3:1.
da sagaz, da maquiavélia serpente, chegou aqui e disse assim, não, Jesus é amor, ele não quer sofrimento. Ele quer que a gente ande aqui, ó. Coma bem, durma bem, ronque bem, vista do bom e do melhor. Mas essa é uma trilha que não, esse Jesus não é o bom, o Jesus bonzinho. Não é o evangelho do Deus bonzinho. Aleluia. Aleluia. Então uma coisa importante nós saber, a nossa vida não tem importância. Nossa vida, o que é uma vida sacrificial? Uma vida sacrificial é isso. É quando você pega o seu corpo sem significado e faz ele trabalhar, faz ele caminhar nos caminhos de Jesus. Porque o único significado de tu viver é fazer esse caminho. Porque quando você pega e não vou trilhar esse caminho, vou fazer o meu próprio caminho. Eu acho, você vê o caminho aqui, retinho. Eu acho que se eu for por aqui, eu vou chegar primeiro do que esse que foi aqui. Eles vão passar por buraco, isso aqui. Mas por aqui tem uma trilhazinha boa. É isso que a igreja de hoje fez. Ela está pegando atalhos. Está cortando a cruz. Está cortando o caminho. Está cortando a cruz. Ele disse que ele tem que andar naquele caminho de pé, eles estão engaviando. Tem que ir por... Não, vou de moto. Vou desviar por ocular que o caminho é mais limpinho, mais organizado. As religiões do mundo que está conduzindo as pessoas para o inferno. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Então, no momento que você recebe Jesus, você começa a crucificar a sua carne. Você começa a viver uma nova vida. Quando você começa a receber Jesus, você entrou no caminho do Senhor. Você começou a entender o que o Senhor quer para você. Você começou a entender a caminhada do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Jesus disse, João 12, 23. Vamos ver o que diz aqui. Para nós começar a entender mais um pouquinho a cruz. Jesus disse em João 12, 23. Respondeu Jesus. Isso são as palavras do próprio Senhor Jesus. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo do que aquele que odeia a sua própria vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Aleluia! A cruz, ela é a parte central. Quando se fala em morte, Jesus está falando assim, que se eu não morrer, não vai ficar só eu. Mas se eu morrer, aí vem os outros. Os filhos vão nascer, eles vão crescer. Quando você diz assim, quando Jesus fala assim, pastor, o ministério aqui ensina, pastor, você não pode ensinar as ovelhas, conduzir as ovelhas, levar as ovelhas até os pés do Senhor, se você primeiro não foi lá e viu, se você primeiro não andou nesse caminho. Como é que você vai conduzir alguém para ir até lá se você não conhece o caminho? Se você não entrou, se você não é liberto. Aleluia. Aleluia. Se você não morreu de novo. Se você não morreu para si. Se você é conduzido pelo Senhor ou você é conduzido pela carne. Porque quando você é conduzido pelo Senhor, que ele disse que ele tinha que morrer. De fato, quando você fala assim, não, a partir de hoje eu tomei a posição pelo Senhor, eu fazia algumas coisas que estavam fora do padrão do Senhor, que estava errado, e agora eu vou tomar a posição de caminhar pelo Senhor. Então você tomou uma posição. A partir daquele momento é como se você estivesse falando assim, eu não vivo mais para mim. Eu não faço mais as coisas que eu gostava de fazer, mesmo que eram lícitas, que eram legais, coisas que você diz assim, mas a Constituição do Brasil me libera que eu posso fazer o que eu quiser. Mas Paulo falou assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que ele está falando ali? Que não convém com o Evangelho, não convém com a vida íntegra do Senhor.
Você pode fazer o que quiser, mas você não deve fazer. Você não pode. Você tem a lei da liberdade. Você é livre para fazer o que você bem entender. Você vê que é legal, mas nem tudo que você pode fazer, você deve fazer. Então você olha para o caminho do Senhor e você diz, então agora eu vou seguir esse caminho. A partir daquele momento que você dá o primeiro passo, é como se você estivesse dizendo assim, eu tomei a decisão de morrer para mim mesmo. E agora eu comecei a dar um passo. É que nem, por exemplo, vou dar um exemplo do mundo aqui. Por exemplo, quando eu era criança, a gente olhava para duas coisas que eu gostava de imitar quando eu era criança. Jogador de futebol e lutador de filme de televisão. Do filme do Bruce Lee. Meu irmão me imitava muito aquilo, eu também via aquilo e ficava imitando. Então, quando você deixou de... Você viu aquilo, aquela cena, aquele filme, ou aquele jogador, nesse mundo, e você quis imitar, você quis seguir aquele exemplo, então você começa a deixar de viver para a sua própria vida. Aí muitos deles, eu não vou fazer outra coisa na minha vida, porque meu sonho é isso, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e endoida, corre atrás, vai em cima, pula, monta em carro, pega carona, vai para os grandes centros, faz teste, luta de qualquer jeito para atingir aquele objetivo dele. Aleluia. Ele é um imitador daquela pessoa. Ele lutou, ele viu que tinha um exemplo lá, um guerreiro que lutou para poder chegar lá. Ele quer ser igual àquele. Do mesmo jeito, quando você faz isso aí, você deixa de viver a sua vida que você vivia antes para viver outra vida. A vida de outra pessoa. Aqui é da mesma forma. Mas você não... mas eu sou uma pessoa autêntica, eu tenho meu estilo, minha vida. Não posso estar mudando assim. Não existe vida se não for nesse caminho. Não existe vida se não for trilhando o caminho de Cristo. Não existe nada fora desse caminho. Está todo mundo no inferno. Todo mundo no inferno. Todos. Eu já falei isso aqui, vou voltar a repetir. O inferno é passagem garantida para cada um de nós. É garantido. Garantido. Sabe como é que é o nome? Garantido. Garantido. Todos nós temos passagem paga de ida sem volta. Nunca mais vai retornar do inferno. Mas o que Jesus está querendo fazer com nós agora? Ele está querendo te transportar do reino das trevas para o reino de luz. Por esse caminho. Você tem que trilhar esse caminho. Se você não trilhar, você não vai chegar lá na porta do reino de luz. Oh, glória. Aqui está o caminho diante da nossa vista. Aleluia. Diante de nós. Aleluia. Glória a Deus. Então ele chegou, veja só. Chegou a hora e ele disse, se o grão de trigo não morrer e não cair, quer dizer, se eu não morrer para mim, olha, quem jamais me conheceu do que minha mãe? Sabe como é que eu era? O Davi me conheceu, sabe como é que eu era? Só os que mais me conheceram. Já sabe que houve uma certa mudança de um estilo de vida que eu vivia para esse estilo de vida agora. Se eu não deixar de viver a minha vida, a vida velha que eu vivia antes, para viver a vida nova, meu irmão, acabou. Não serve para nada, não serve para nada. Você acha mesmo que se o evangelho aqui desse ministério fosse um evangelho caído, os meus próprios parentes viriam para cá? Porque eles são as pessoas que te conhecem na íntegra. O meu irmão, minha mãe viria para cá, é as que te viu. Que são. Vai olhar para tu, vai analisar fundo. Negócio aí. Viu a mudança? Essa mudançazinha, e isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia, pá, como um estilo de mágica. Não! É uma caminhada. O nome disso aqui é processo. É um processo de santidade. Quando você der o primeiro passo, já vai cair uma nojeira de pecado total no chão, ficou para trás. Aleluia. Quando você dá o segundo passo, outra nojeira caiu de pecado no chão, ficou para trás. Então você continua trilhando. Esse caminho aqui, nós trilhamos ele. Olha só. Olha bem para cá. Quem está vendo esse caminho aqui? Quem está vendo? Quem está vendo esse caminho aqui? Está vendo? Não está vendo. É pela fé. É um estilo de vida. É pela fé. É a palavra. É pela fé. Se você não crê, o pecado que nós todos vamos parar no inferno, esse é o pecado. Incredulidade, porque não crê. É pela fé. Rapaz, pastor, agora o senhor pegou pesado. Como é que eu vou trilhar um caminho que eu não sei nem?
Eu não pego em nada, eu não toco em nada. Rapaz, isso não é uma coisa muito fictícia. É por isso que os inteligentes, os mestres, os ensinados, os estudiosos, os explicadores das coisas desse mundo, eles dizem que eles não querem seguir Jesus. Porque eles não conseguem explicar. Você não explica isso. Você não vê, você não toca, não apalpa. Apesar de que nós estamos vendo os milagres. Isso já é poderoso, é impactante. Nós estamos vendo sinais da vida do Messias em alto nível aqui. Aleluia. Deus foi misericordioso conosco. Aleluia. É pela fé. É por isso que o primeiro, para você dar um passo, para entrar nesse caminho, a primeira coisa que você fez foi o quê? Número 1. Ouviu. Número 2. Creu. Número 3. Temeu. Número 4. Começou a trilhar. O arrependimento, quando você se arrepende, é a trilhar. Você começou a trilhar. Porque o arrependimento é o que está escrito em Romanos 10, verso 9. Se você crer com o seu coração e confessar com a boca, você será salvo. Exercer a fé. Você não está salvo. Ele está dizendo você será salvo. Não existe uma passagem na Bíblia que diz assim, se você fizer isso aqui, você está salvo. Não tem. Ele diz será. Quer dizer, não saia do caminho. Não penda para a direita. Mas essa geração de hoje recebeu uma graça. Jesus já me salvou. Foi para a cruz, morreu pelo meu pecado. Ele já viu que eu ia pecar até com 100 anos. Então ele morreu desde meu jovem até os 100 anos. Então eu posso continuar pecando, porque ele já morreu mesmo, já pagou mesmo. Então Jesus vem, abre teus olhos e fala assim, tu está em pecado. Eu morri pelo teu pecado. Para tu continuar pecando? Que evangelho diabólico é esse? Hein? Diabólico. Não, a graça já foi o suficiente. Já está tudo quitado lá no céu. Minha casa já está tudo organizado. Meu carro, meu tudo está tudo organizado lá no céu. Eu estou só aqui, ó, de braço cruzado esperando chegar a hora de eu ir. Primeiro eu vou farrear, vou brincar à vontade aqui. Porque eu sei que eu vou mesmo, já recebi Jesus, então está acabado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o versículo que a igreja mais gosta de falar. Ele não termina de ler o resto. Aleluia. Ele não termina de ler o resto. Glória a Deus. Abra a Bíblia em Romanos 8:1. Esse versículo aqui fugiu fora do meu script, mas é tudo pela misericórdia de Deus. Aleluia. Portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Viu aí? Aí todo mundo olha assim. E você sabe o que é estar em Cristo Jesus? É quando você deu um passo de receber o Senhor Jesus como seu Salvador. E você que iniciou a trilha da caminhada santa. Aí pronto, você já está em Cristo Jesus, então não há mais condenação. Presta bem atenção. Próximo versículo. Porque a lei do Espírito de vida de Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Te livrou do quê? Da lei do quê? Pecado da morte. Quando você recebe o Senhor Jesus no seu Salvador, você recebe o quê? Você vai passar pelo batismo. Eu creio em Jesus, então você vai crer e creu. O que foi que o eunuco falou? Eu creio. E você creu? Você quer ser batizado? Ele falou assim, olha, tem um rio ali, eu quero ser batizado agora. Pô, então não. O que me impede de ser batizado ali? Na mesma hora que ele creu, ele foi batizado. Então ele disse, quando você crer, você for batizado. Aleluia. Quando você for batizado, você recebe o Espírito Santo. É ele que vai te conduzir nesse caminho. Por que quando você crê, a primeira coisa que a gente fala, olha, agora tem que ser batizado. E persevera. É uma das coisas que eu mais falo. Se você for batizado e continuar na mesmice que está lá no mundo, perdeu o teu tempo. Persevera nesse caminho. Persevera na trilha do caminho.
Então você recebe o Espírito Santo que vai te conduzir a tu sair do pecado. É Ele que vai te dizer. E o Espírito Santo, ele fala por meio dos seus servos, te dizendo para tu sair do erro. Sai do pecado. Por que Deus botou pastor? Botou um mestre, um evangelista, botou um apóstolo naquele tempo, botou os profetas. Por quê? Para a edificação da igreja. Oh, glórias. Para crescimento da igreja. Para entendimento da igreja. Para que a igreja possa não fugir do propósito. Não sair fora do caminho. Quando viu, o pastor, o evangelista, esse aqui está correto? É isso aí. O objetivo é trazer edificação para que você não fuja do caminho, não saia do propósito. Aleluia. Aleluia. Então, ele diz, mas quem está em Cristo Jesus não há mais condenação. Você quer ver como tem gente que está em Cristo Jesus que vai para o inferno? Quem já leu Apocalipse capítulo 3? Ele diz assim, mas antes, essa já, eu estou falando, aquela que foi escrito lá, mas é figura dessa geração. Ele disse, mas antes tu fosse fria, fosse gelada, que eu podia te esquentar. Mas como tu uma vez foi quente, agora ficou morno, não tem como te esquentar mais. É por isso que o avivamento da segunda casa é maior do que o da primeira. Por quê? Porque a igreja morna recebeu uma palavra, mas a palavra final vem superior, e significando que há uma chance dela despertar. Dá uma chance dela se arrepender. Por isso que ele diz, arrependa-te, lembra de ficar, arrependa-te. Porque é só no avivamento final aqui, na igreja morta, na igreja morna, na igreja meu Deus, meu mundo, é que vai trazer vida para ela de novo. Se ela não se arrepender ali, vai acontecer isso aqui. Eu estou embrulhando meu estômago, eu estou ansiando com vontade de vomitar. Isso está escrito em Apocalipse 3. Ele quer jogar a igreja dentro do inferno, ele quer tirar. Eu estou embrulhando meu estômago, eu estou com nojo de tudo. Você está dentro de mim, ele está falando, você está em Cristo Jesus. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus? Ah, não. Então ele vai te vomitar, vai te jogar. Essa é a igreja desse tempo presente. Igreja meu mundo. Meu Deus, meu mundo. Aleluia. Se não se arrepender muito seriamente, ouvir a voz do Senhor, ela vai cair no inferno. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, povo abençoado, nós precisamos morrer para nós. Quando você começa a trilhar essa caminhada, primeiro, você está trilhando a caminhada de outra pessoa. Você está indo, você está indo, você está indo. Então a gente vai começando a esquecer daquela vida que ficou para trás. Porque você está trilhando a caminhada séria. A caminhada do que fazia as coisas erradas, do que mentia, que roubava, que estuprava, que trapaceava, era enganador, era prostituto, era trambiqueiro. Essa vida para trás vai ficando para trás, porque você vai vendo a seriedade que é Deus. Só vivia irado, zangado, ignorante, brigador. Essa vida mundana vai ficando para trás, porque você vai entender uma coisa. Esse corpo, ele não pode reagir às ações desse mundo. A nossa reação com relação ao mundo é só isso. O pecado. Porque se Deus colocou nós aqui dentro desse mundo para ser o quê? Para ser uns combatentes do céu contra o pecado, aí nós vamos ficar parados olhando para o pecador e falando. Porque a briga nossa não é contra o pecador, é contra as atitudes dele. O Senhor colocou aqui para trazer libertação para o pecador. E só há libertação para o pecador nesse caminho. O nome desse caminho chama-se vida de arrependimento. Porque depois que tu começa a trilhar, não significa que tu não vai pecar. Vai, é por isso que o arrependimento tem que ser constante. Mas veja só, como ele diz assim como aquele que te chamou, seja santo. Significa, povo abençoado, que dentro desse caminho, o Espírito Santo que vai nos conduzir, ele vai nos dar poder de ser santo. Isso aconteceu com o Senhor Jesus quando ele foi para o madeiro. Ele foi conduzido até a cruz pelo quem? Pelo Espírito Santo. Aleluia. Então o Espírito Santo vai nos conduzir até a cruz. A morte de quem? Da serpente. A morte do diabo que está em nós. E o que é o diabo que está em nós? O povo.
Quando Jesus morreu na cruz, ele matou a natureza humana. Ele matou a serpente que havia em nós, lá na cruz. Ele matou o diabo na cruz. Ele disse, olha gente, veja só. Andar nesse caminho aqui, é como vamos fazer o seguinte. Vê que está o caminho retinho. Aí você pega assim um monte de camelô. Um exemplo. Põe do lado e põe do outro. Mas isso não tem nada a ver com camelô. Mas você está indo nesse caminho. Aí chega um que sabe com a maior lábia. Você vai falar, mas por aqui, olha, tem um negócio aqui que eu quero te vender, eu quero isso, eu quero aquilo. O diabo vai vir com elogios. Ele vai vir com seduções. Ele vai vir com palavras bonitas. Enquanto tu estiver trilhando o caminho, ele vai vir. Não, mas é porque... Fulano, isso aí não está te machucando. Tem um remédio, tem isso, tem aquilo, tem uma coisa. Você é uma pessoa boa, você é vitorioso, você é vencedor. Ele vem com palavras que você vai achar assim. Será que eu estou andando no caminho de Deus? É por isso que o maior mandamento desse ministério, que eu já peguei no meu coração para nós aqui, é nunca ouvir outra voz. Se Deus está pregando para nós o Evangelho eterno, o Evangelho de Jesus Cristo, da cruz e do sangue, aqui, por que eu vou ficar ouvindo o Evangelho caído do diabo lá fora? O Evangelho doce, o Evangelho amigável. O Evangelho do amor carnal. Não, esse pastor é muito duro. Isso não tem nada a ver comigo não, povo abençoado. Isso não tem nada a ver, eu sou um carnal, eu sou um carne podre, eu sou um zero à esquerda. Isso tem a ver com a cruz e com o sangue, com o Evangelho de Jesus Cristo. Aí você vai pegar o Evangelho de Jesus Cristo e vai pregar de qualquer jeito? Que loucura é essa se nós temos uma chance de entrar aqui? Uma chance de nós entrar no reino do céu. Uma porta se abriu diante de nós. Aí eu vou pregar o Evangelho assim, não se preocupa não. Jesus é bonzinho, Ele vai te salvar. Você é uma pessoa vitoriosa, você já vê que Ele te trouxe até aqui. Olha, você tem lutado para sair desse pecado e você não sai, mas não se preocupa não. Ele está vendo tua luta, Ele vai te levar assim mesmo. Você acha que Jesus tem conivência com o pecado? Você acha que o pecado volta para entrar no céu? Entra lá no céu? Quem acha que o pecado entra no céu? Ah não, pastor, não dou conta de sair da pornografia não, pastor. Eu tenho lutado, mas não dou conta não. Tu vai para o inferno. Porque tu não crê em Deus. Porque se tu cresce em Deus, tu precisa saber que o poder da cruz tem o poder para libertar qualquer coisa. Qualquer pessoa em cima da terra. Não importa qual seja o pecado. O poder da cruz, o poder do sangue está ali. Porque você não tem responsabilidade, você não tem compromisso com Deus. Por isso que tu não sai do pecado. Tu não sai, tu não vai sair nunca. Tu não tem compromisso com Deus. Você quer aquele Deus bonzinho, aquele que vem aqui. Pega uma cesta básica. Pode voltar para o mundo e vai se divertir. Quando tiver faltando alguma coisa lá, vem cá que eu te dou de novo. Porque quando você sai para pregar o Evangelho, as pessoas só olham para tu perguntando se tu tem alguma coisa. É o Evangelho de quê? Do estômago. Foi esse Evangelho que o Senhor Jesus olhou para trás e falou assim: Para aí, vocês aí. Gente, vocês só me seguem porque eu fiz a comida multiplicar com lá. Esse evangelho aí que essa geração de hoje está seguindo. O Jesus que multiplica comida. É um evangelho da comida, o evangelho do estômago. Mas ele falou assim, é esse aqui que vocês precisam da palavra, não é desse aí não. Todo mundo foi embora. Ih, essa palavra aí foi dura demais, tô fora. Correram, porque o homem não ia mais multiplicar, porque só queria saber da comida. Pega lá o carregador do celular. Só queria saber da comida? Tá trancado lá. Sei lá. Eu acho que ele está em cima da mesa aqui, não é coisa. Pega o celular aqui da chave. Vai lá. Então só queria saber da comida.
E eles foram tudo embora. Tudo correndo. Dá certo não. Se não vai botar comida na mesa, então eu tô fora. Até Pedro falou a mesma coisa. Senhor, Pedro olhou para ele e falou assim, Senhor, eu larguei mulher, larguei filho, larguei tudo, meu negócio, minha tarrafa, minha rede, minhas canoas de pescaria. Um homem vivia dos meus peixinhos, ganhava meu dinheiro. Larguei tudo para te seguir. O que é que eu vou ganhar com isso? Glórias. Rapaz, como que o homem teve coragem e petulância de falar isso para o Senhor Jesus? O que é que eu vou ganhar com isso? Que loucura, né? E ele falou, tu vai ter muitos filhos, muitas mães, muitos de tudo, muitas casas, muito de tudo. Ainda nessa vida, um pouco enquanto mais na outra, lá em cima. Porque a partir do momento em que o seu Adailton entrou na caminhada com Jesus, ele já ganhou ao tanto de irmãos e mãe que ganhou, ao tanto de a família dele aumentou. No dia que ele fala assim, rapaz, eu estou passando uma dificuldade aqui na minha casa, mas eu tenho o meu irmão. Vou lá na casa do meu irmão. Se ele tiver um meio pacote de arroz, eu sei que ele vai partir comigo. Essa é a família do Senhor. Aleluia. É os muitos irmãos, muitos negócios. Ele ganhou uma casa, agora ele tem uma casa. Ele tem uma família aqui, porque agora ele tem uma casa na família de Jesus. Nós temos muitas casas no Brasil, muitos irmãos que é desse santo ministério. Muitos irmãos, muitas mães, nossas mães, as senhoras mais velhas. Aleluia, muitos pais. Aleluia. Aleluia. Então, povo abençoado, isso é que Pedro ganhou. Aleluia. Ainda aqui na terra. E quanto mais lá na outra. Então, povo abençoado, não há mais condenação. Jesus falou, até Paulo falou que não há mais condenação, o Espírito Santo falou para quem que está em Cristo Jesus. Então você vai estar vendo a condenação, a figura da condenação da igreja morna de Apocalipse, que vai cair no inferno se não se arrepender, que é a figura dessa daqui. Que ela estava no corpo de Cristo, mas há condenação para ela se não se arrepender. Quer dizer, que está no corpo de Jesus, você precisa se manter. E para se manter tem que ser como? Por meio da obediência, por meio da submissão. Agora, viver vida mundana, meu Deus, meu mundo, vai ver o nível do juízo. É muito pior. Melhor seria que fosse frio. Melhor seria que fosse frio. Quer dizer, ele está dizendo assim, o juízo para ti vai ser de arrebentar. Porque tu conhecia e não quis ficar. Tu sabia o caminho, tu sabia o que ele tinha que fazer e você não fez. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Então vamos lá. Romanos 6:2. Romanos 6:2 diz assim: de maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Quando você entra nesse caminho, você tem que morrer para o pecado. E aí é que é a vida. O segredo da vida está aí. Aí vai ter gente que diz assim, mas como assim, pastor? Você está dizendo que o homem não vai pecar mais na terra? Existem dois tipos de pecador. O pecador praticante, o pecador que vive na prática do pecado, e que é o pecador que pratica conscientemente, e o pecador que peca involuntariamente. Involuntariamente, porque nós estamos vestidos nesse corpo imundo. E ainda há registro de nojeiro dentro de nós. É por isso que o nome chama-se processo de limpeza. E quanto mais tu encara com responsabilidade, mais limpo tu fica. Então, quando a gente peca involuntariamente, essa deve ser o da igreja. Porque o Senhor falou que aquele que diz que não peca, já mentiu, ainda chamou Deus de mentiroso. Porque se Deus mandou o filho dele, foi por causa do pecado. Significa que não tem nenhum que não peca. Todos pecaram e foram expulsos da glória de Deus. Quer dizer, estão totalmente separados do Senhor. Mas ele disse, esses dois tipos, o pecador que vive na prática do pecado, nunca nem viu, nunca nem entrou no caminho do Senhor, nunca nem conheceu verdadeiramente o Senhor, nem sabe quem ele é. Aleluia. Ele gosta do evangelho docinho, do evangelho melzinho.
Ele ama o evangelhozinho. Porque ele não sabe o pecado. Então ele não sabe quem é o verdadeiro Jesus. Ele não conhece o verdadeiro Jesus. Ele não sabe que ele não é mais o manso cordeiro, o Deus bonzinho. Que mesmo naquele tempo o Senhor nunca foi esse melzinho na chupeta que essas igrejas dizem hoje. Ele tratou todo mundo com força. Tratou com a palavra, tratou com rigor no rigor da palavra. Principalmente os mestres da lei, os fariseus. Que caçavam como combater ele, mas saía sempre perdido. Então a única forma que eles tiveram que fazer com ele foi matar. Só. Aleluia. Então o que vive na prática do pecado, esse nem conhece a Deus. E agora o outro, que peca involuntariamente e que vive na prática do arrependimento. É esse que vai entrar no céu. Na prática do arrependimento. Então, para aqueles que morreram, de maneira nenhuma, nós que morremos para o pecado, de maneira não podemos continuar vivendo nele. Porque quando você fala continuar vivendo no pecado, está falando de ter vida, prática de pecado, vida, continuidade. Se era imoral, sexualmente, impuro, viver na prática do pecado sexual, vai continuar vivendo. Eu era alcoólatra, cachaceiro, eu vivia no alcoolismo, vai continuar vivendo? Eu vou continuar vivendo no alcoolismo? Ah, pastor, olha, essa geração é tão terrível. Álcool não é pecado. Gente do céu, esse povo vai tomar um juízo que não estou para imaginar. Aí por isso que tem hora que quando alguém fala uma besteira pra gente, ele chega e xinga, fala um palavrão, pra cima da gente. Aí você começa a querer levantar uma resposta brava, assim, meio dura. Mas aí o coração amolece. Por quê? Porque eles estão no inferno. E é nós que temos que tentar tirar eles de lá. Aí você olha para ele com um olhar de dó, de tristeza. Muita tristeza, muita dó dele ter entrado naquele caminho. E ele não sabe do que ele está fazendo. Por isso que o Senhor Jesus falou, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Aleluia. Então, como abençoado, nós que morremos para a prática do pecado, não devemos voltar a ficar praticando ele. Aleluia. Romanos 6,9 diz assim: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Quer dizer, quando você batiza, você mergulha na água, você fez o quê? Você sepultou os seus pecados. Você morreu, você sepulcro de pecado. Batizou. E quando você sai de dentro das águas, você voltou a ter uma nova vida. Então, nós que fomos batizados no Senhor, que entramos no corpo dele, nós não entramos no corpo de um imundo, de um sujo, de um porqueiro, não, de um pecador de sexual, não. Nós entramos no corpo de um santo. Aí nós vamos ficar pecando, praticando pecado sexual ainda, praticando mentira, engano, trapaça, furto, ganância, todo tipo de desejo impuro desse mundo, de olho nas coisas desse lugar, cego, totalmente dominado pelos nossos sentimentos, nossos projetos malignos. Não, moço, acabou para nós. Nós temos que olhar para o mundo e ver que ele já se foi destruído, ele já se acabou para nós. Ele já foi aniquilado para nós. Ele já foi destruído na nossa mente, no nosso coração. O mundo já foi quando nós começamos a conhecer Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você sabe que a desgraça do mundo é a idolatria das pessoas idolatrando ele. É por isso que o mundo hoje está cheio de atrações, cheio de entretenimentos, para não te deixar tu conseguir ver Jesus. Para te tapar os teus olhos, para cegar o teu entendimento. Todo modelo, toda moda, todo entretenimento, toda música, tudo foi criado para te cegar. Tirar os teus olhos. A geração que era mais salva, que era mais com Deus, mais firme, mais forte, era a geração dos mais pobres. Os mais humildes, os mais simples. Mas o diabo conseguiu chegar lá. Nós temos que levar a internet para eles, celular de última geração,
computador. Nós temos que levar isso para eles, que senão nós vamos perder eles. É isso que o diabo fez. Você passa 1 hora na frente do celular, 1 hora, 2 horas na frente da televisão e estourando 2, 3 minutos, 4 lendo a Bíblia. Quando você não tem graça. Né? Então o diabo nos cegou, nos tirou. Ele está falando assim: continue no caminho, não sai do caminho. Se você fugir do caminho, se você se deixar dominar a tua mente, teu coração, se o mundo te hipnotizar, botar aquele cordãozinho, ficar, ó, te hipnotizando para tu ficar vendo as coisas desse lugar, se alimentando desse mundo, porque isso é alimento. E lembre-se que nesse combate o que vence é o que é mais bem alimentado. Se você é mais alimentado do mundo, não, pastor, eu vou sair do pecado, não. Eu não vou dar conta mesmo, não. Eu vou sair fora. Aí vai embora. Por que você não dá conta? Porque você só se alimenta do mundo. Você só come o mundo. Você dorme pensando no mundo. Você não continua no caminho da cruz, no caminho do sofrimento. Você não continua no caminho da separação. Você não continua no caminho da renovação do erro. Glória. O Espírito Santo nos dá o domínio, o autodomínio, o autocontrole de nós continuar nesse caminho. Se não fosse, nós não vamos entrar. De forma nenhuma, ninguém vai entrar. Aleluia. Aleluia. Então, a partir do momento que nós ressuscitamos com Cristo pela fé, quando Cristo Jesus morreu e ressuscitou, nós ressuscitamos nele. Agora nós estamos nele. Nós saímos, nós estávamos aqui, ó, no primeiro Adão, do que nasceu lá no Éden. Mas quando o Senhor Jesus foi lá e, ó, pegou um membro do corpo do primeiro Adão e colocou nele, que éramos nós. Agora vocês fazem parte do meu corpo. E se vocês... E aí ele fala assim: se Jesus ressuscitou dos mortos, a morte não tem mais domínio para aquele que já morreu. Quem morreu uma vez que ele morreu, acabou para ele. Dali para frente, segue seu juízo. Então Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus foi aprovado por Deus. Porque ele foi julgado em quê? Nada, moço. O julgamento que veio sobre ele era nosso. Então ele ressuscitou. Quer dizer, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas é para os que estão em Cristo Jesus, na prostituição, no pecado sexual, na engano, na orgia, na mentira, na trapaça, na ganância, cego por esse mundo, amando os prazeres desse lugar, no evangelho da teologia maligna da prosperidade, da apostasia desse mundo. Essa apostasia é mortal. É mortal. É por isso que ninguém gosta de ouvir aqui. Por quê? Porque quando a luz veio ao mundo, a luz é isso aqui. É a expressão de Deus. É Deus falando para ti, dizendo aqui: olha, filho, aqui que é o lugar. Olha só, eu estou discutindo para ti a tua vida. Para tu entrar no céu. Ele está repreendendo o teu pecado, ele está falando para ti: não tem outro caminho. E quando eu repreendo o teu pecado, ele está dizendo assim: eu te amo. Eu amo você. Você já imaginou? Quando eu entendi isso a primeira vez, eu fiquei tão chocado, me deu vontade tanto de chorar. Para eu saber que o Senhor Jesus me ama. Isso me chocou demais. Porque eu peguei repreensão. E eu entendi. Você já imaginou quantas pessoas estão no mundo e não pegou uma repreensão de Deus? Nunca Deus falou nada com eles. Eles diziam: Deus falou comigo. Deus mandou te falar uma coisa. Deus mandou te dizer uma coisa. Eu nunca vi nenhuma dessas pessoas, esses falsos profetas, que vivem falando, mandando recado de Deus, dizendo assim: Deus disse para tu sair do pecado, que senão ele vai te fritar no inferno para sempre. Não tem um que diz essa revelação. Sabe por quê? Porque já está escrita na Bíblia. Aí eles pegam: não, a Bíblia está muito ultrapassada, eu tenho que falar uma coisa mais moderna. Deus manda te dizer que a tua casa está chegando. O teu carro vai chegar. Sabe que espírito é esse daí? Vou dizer para vocês. Esse daí é o espírito do anticristo que está preparando a igreja para receber ele.
Porque o anticristo, ele vem de braços abertos. Ainda tem alguém pobre na terra? Eu, grita lá no fundo, o que é? Tu não tem, o que que tu quer? Eu quero isso, tá tudo teu. Ninguém mais na terra é pobre. Agora vocês vão viver do bom e do melhor. Você não queria comer do bom e do melhor e viver do bom e do melhor? Agora tem. Agora você tem. Porque eu cheguei para dar para vocês. Vocês começaram a ouvir o meu evangelho do materialismo e agora ele chegou para vocês. Agora é o cumprimento de tudo. O Deus de vocês chegou. Então vocês vão adorar o diabo, achando que é Deus. Todo mundo vai fazer isso. Aleluia. Aí quando o pastor lá da passageira faz o seu carro, sua moto, sei lá, sua casa vai chegar. Ele fala assim, quem é que não recebeu a promessa? A igreja todinha levanta a mão. Ei, pastor, levanta as duas, né? Se ele levantar só um, o pastor pode não ver. Eu, pastor, fala eu aqui, eu. Ó, o irmão lá do fundo lá. Mas, tem 2 dias eu fui na igreja, né? E um falou assim. Falou pro evangelista, Deus estava dando uma mala. E para mim uma caminhonete. Caminhonetona branca, Hilux. Para nós viajar no mundo aí, pregando o evangelho. Rapaz, eu fiquei olhando para aquilo. Oh, meu Deus. E aquilo ali é o inimigo, olha, jogando assim, ó. Dentro do teu coração. Um laço. Uma pequena pitada do laço. O que ele não sabe é que nós aqui nesse ministério somos vacinados todo dia pela repreensão. Nós aqui nós somos vacinados. Todo dia Deus está vindo falar conosco. Então aqui não tem para onde correr não. Se você entrar e cair numa leseira dessa, é só se for loucura mesmo da tua cabeça. De cair numa conversa fiada dessa. Que esse é o evangelho maldito, esse evangelho que Paulo amaldiçoou. Aleluia. Glória a Deus. Então veja no Romanos 7,5. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. Aleluia. Aleluia. Esse versículo eu tinha que ler ele antes desse bem aqui. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Por que você fala assim? Quer ver? Ele diz assim. Pois o pecado, Romanos 6,14, diz assim, pois o pecado não os dominará mais. Por quê? Por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Era aquela história da lei que eu falei aqui, todinho. Você lembra do último culto? Falando sobre o que é a lei? A lei, ela não tem o poder de te salvar. A lei, ela tem um objetivo, de te mostrar o pecado. Ela te mostra o que é o pecado. Você vê aqui em cima, está dizendo aqui, não minta. Aí faz que nem os cristãos no tempo de hoje. E uma mentirinha branca, pode? Tem tanta gente no inferno por causa da mentirinha branca. Você sabe qual é a mentirinha branca? Ele chama mentirinha branca e mentirinha do bem. Foi aquela mentirinha que eu falei para evitar uma briga. Deus vai me perdoar. Eu falei uma mentirinha só para evitar um problema. Então para tu evitar uma briga, tu usa o diabo? E por que tu não usou Jesus, que é a verdade? Não, com Jesus tem consequência. Podia ter dado briga e dar morte. Deixa morrer, deixa todo mundo se matar, mas hoje é a verdade. A verdade tem consequência, a verdade dói. Não, mas eu usei uma mentirinha e deu tudo bem, tá tudo na paz agora. Tá, aí tu tá no inferno. Porque tu usou o diabo e não Jesus. Jesus é a verdade. Aleluia. E aí, a lei, veja só. A lei, ela tem um poder de quê? Ela tem um poder de quê?
Lembre-se que eu falei para vocês que um ser humano como eu, humano, carnal, não consegue obedecer à lei de Deus. Não consegue obedecer. Mas a partir do momento que eu trilho esse caminho aqui, que eu boto o pé aqui, que eu boto outro aqui, que eu me batizo, o Espírito Santo desce. Então o Espírito Santo me conduz à obediência. Quer dizer, não é mais o humano que vai obedecer à lei de Deus. É o próprio Deus que vai fazer você obedecer. Ele que vai te dar força para você obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Então a lei, ele disse, agora vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. Ele dizia, porque, olha, éramos controlados pelas paixões pecaminosas despertadas pela lei. Porque a lei dizia assim, e Davi, não adultera. Ao Davi, o que é isso? Adulterar. Adulterar é fazer isso, isso, aqui. Parece bom. A lei do diabo no coração da geração que vive na carne é o que é escondido é bom. O que é errado, encurtado, trapaceado é bom, é melhor. O cara chega e diz assim, vocês iam comprar isso aqui por quanto? Isso aí vale uns 10 mil. Comprei por 5, vocês são tudo atroiados. Paguei só 5, eu sou melhor. Ele usou uma trapaça, uma artimanha, uma malandragem para pagar por 5. E ele acha que aquilo ali é uma vantagem. É uma vantagem. Aleluia. Aleluia. E para Deus, ele nos chamou para a justiça. O que é justiça? Justiça é pá. Vou para dividir aqui e aqui. Se vou passar, é aqui, é assim, é assado. Não muda, não mexe. Está determinado para esse negócio ser para isso? É para isso. Você não pode usar com outra finalidade. Vou quanto é que é o pacote de arroz? É 10. Paga os 10. Não, deixa por 5. Todo mundo paga 10, só tu que quer 5. Isso é viver de... Não, é porque eu sou pastor. O senhor é pastor? Ah, então eu vou dar. Vou dar por 5 para o senhor, porque para dar para o senhor, dá para Deus. É assim que os pastores faz hoje, né? Não, nada na minha igreja. Não, pastor, leva logo esse aqui também. É usar de justiça? Negativo. Justiça, se vale 10, paga os 10. Você vê um coitado, moço, eu estou vendendo bem aqui meu fogão por R$200. Ele vale 300. Eu estou vendendo por 200 porque eu estou precisando. Lá na minha casa acabou a comida. Eu só dou se for 150. Não, moço, porque o 200 da rafeirinha que dava para completamente. Eu só dou 150. Está usando de justiça? Em vez dele falar assim, não, eu vou te pagar os 300 que valia. Vou te pagar os 300 que valia. Não, eu vou te dar só os 150. Quer dizer, ele vai lá e compra. O cara, não, tá bom, porque eu tô precisando, me dá aí. Porque tá... Aí ele sai lá dizendo para todo mundo, aí meu fogãozão que eu paguei 150. Eu sou bom. Eu sou o cara. Aleluia. Glória a Deus. Então, veja só, nós não vivemos mais uma vida de injustiça. Nós não somos mais guiados pela carne, pelas paixões que atuavam, que vinham por causa da lei. Porque a lei que veio para me salvar, ela disse assim, olha, para de pecar sexualmente. Então, o comando do Senhor dizer para me parar de pecar sexualmente, é como, vou dar um exemplo aqui, eu já acho que dei esse exemplo aqui. É como você pegar uma bola de futebol, uma bola, pega 4 bolas igualzinho, 4. Do mesma cor, do mesmo jeito, do mesmo tamanho, do mesmo formato, e bota uma naquele canto, uma naquele canto, uma naquele canto e uma nesse canto. Aí pega uma criança e bota bem aqui no meio. E fala assim para ela, meu filho, você tá vendo aquela bola? Tô. Tá vendo aquela pro lado? Tô. Tá vendo aquela pro lado? Tô. Pode brincar com essas 3, mas aquela ali não. Aí o menino, não, tá bom. Pá, brinca pra lá e brinca. E olhando para aquela lá. E brinca para lá e mexe. Pode marcar. Ele vai lá na bola, marinar na bola. Sabe por quê? Porque houve um comando.
brincar com aquela dali ou com aquela dali fazia o mesmo efeito de brincar com essa. Mas houve um comando. E aquele comando gerou nele um desejo. Contrário ao mandamento. O mandamento é não toque nela. E ele gerou o desejo de querer pegar. Foi isso que aconteceu com nós. Quando o Senhor falou assim, olha, para com o pecado sexual. E aflorou os desejos. E era instigado pela lei, quer dizer, ou seja, a lei que veio para nos salvar foi que a carne desejasse mais. Porque tudo que vem no comando negativo, é tipo assim, vai dizer que eu não tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Nada, se eu gosto disso aqui, eu vou fazer isso aqui. Carne não consegue obedecer, é o contrário. Forma demônio. A Bíblia é espiritual. Por isso que o Paulo falou que nos púlpitos estaria pregando doutrina de demônio. Por quê? Porque misturou a Bíblia com carne. É doutrina de demônio? Não, pastor. Você está sendo muito duro. Fala para o povo que Deus é amor. Deus é amor, Deus vai salvar, não importa a condição que ele está. Se ele estiver feliz, Deus vai levar. Sentimento carnal misturado com a Bíblia forma demônio. Virou doutrina de Satanás. Aleluia. Aleluia. Que hora é? 9h19. Aleluia. Quer dormir. Estamos finalizando. Aleluia. Então ele diz, quando nós éramos controlados pela carne, ou seja, pelas paixões da carne, que foi despertada pela lei, que a lei despertou o desejo em mim maligno, nós éramos controlados pelas paixões, ele disse, que atuava o nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. O que é o fruto da morte? Vamos ver, Tiago. Abre o Tiago. Vamos ver um fruto da morte. Tiago. E vamos ver um dos frutos do Senhor. Para poder você entender o caminho da cruz. Tiago 1:12. 1:12 não, 1:15. 14 e 15. Diz assim. Diz assim. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por ele iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo sido concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera morte. Então, veja só, o que é um fruto? O fruto da carne. O fruto é a prática maligna do pecado sexual. Né? Que é você vê hoje em dia a igreja de hoje, elas diziam, não na prática do pecado sexual, não. Mas você olha para a vestimenta da igreja e você diz assim, ó, você olha para um cabaré ali, um baile funk ali do lado ali, e você olha para a igreja. É a mesma coisa. Estão se vestindo igualzinho. E então o pecado sexual está em alto nível dentro da casa de Deus. Porque os irmãos que veio para buscar a vida, para ver se encontra com o Senhor, eles estão lá só no pecado sexual indo para as irmãs. É por isso que o diabo entrou na igreja e ele está sentadinho, bem confortável. Sabe por quê? Porque não tem um para pegar ele assim, ó. Sai daqui! Dá um chute. Aqui não é tua casa não, aqui é a casa de Deus, de Deus. Aqui não é tua casa não. Tu não pode chegar aqui e fazer o que tu quer não. Aqui tu não pode pegar e você pega e mete uma saia com um dedo, com um palmo de saia e vir para a igreja não. A casa de Deus. Será que ninguém tem temor a Deus não? Ninguém tem reverência a Deus? Não sabe como é que é Deus não? Que brincadeira é essa na casa de Deus? Você acha que você pode... Eu não sei. É por isso que ele diz que são poucos que vão entrar para o abençoado. Porque o povo deixa. Você tem que entender que o diabo entrou e aí ele fala assim para o pastor no ouvido dele, olha, se tu falar uma palavra dura, os irmãos vão embora, não vão dar o dízimo, nem a oferta. Aí ele
Oh, meus amores. Eu ia mudar, eu ia falar essa palavra aqui, mas Deus tocou aqui no meu coração, vamos mudar. Aí muda para uma docinha. Aí é assim, assado, Deus ama vocês. Muda pra balinha. Com medo de... A outra igreja está ali colada, só... Vamos para outra igreja. O pastor está muito duro, não dá para poder ficar com esse pastor aí não. Eu vou falar para o pastor presidente. Eu vou lá falar para o profeta que o pastor José está pregando muito duro. Ah, rapaz, vai ser uma grande alegria imaginar e ver isso acontecendo. Não, não dá, pastor, não dá para você viver assim. Você fica mexendo com a gente, fala com a gente. Gente, entenda uma coisa. Deus, ele te chama, venha como está. Isso é fato. Mas se você vai entrar no caminho com a sainha com um palmo, até entrar no céu, ou no meio do caminho tu vai aumentar essa saia? Vai botar ela para poder esticar até lá embaixo. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Então a lei, veja só, éramos controlados pelas paixões da carne. Mas quando você recebeu o Espírito Santo, agora nós estamos sendo controlados por Deus. Quer dizer, ele diz, eu te darei poder. O poder que Deus deu para um crente, o mais fraco na terra. Ele pode pegar Satanás e olha, pá na bunda dele. O mais fraco crente. O mais fraco. Ele disse, Tiago, capítulo 1, nós vamos ler ele aqui no último versículo, mas ele diz, resistir, sujeitai a Deus e resistir o diabo, e o diabo fugirá de vós. Quer dizer, o diabo vai fugir de nós, se nós se sujeitar a Deus, se nós caminhar para o rumo do Senhor nesse caminho. E a única forma que nós temos que resistir o diabo é como? É não deixando a carne nos controlar. Se Deus mandou ir por aqui, quer dizer, a carne disse, mas eu quero aquilo por lá. Tu não tem que querer não. Se Deus falou, é Ele que falou, acabou. Mas é o que eu gosto é disso. Eu gosto de comer isso, eu gosto de fazer isso, eu gosto de brincar com isso. Aqui quem manda é Deus, tu não tem que falar nada não. A carne. A gente tem que falar isso para os nossos desejos. Se Deus mandou, eu tenho que ir. A carne pode gritar. Mas veja só, isso é carregar a cruz. A cruz traz sofrimento. E o sofrimento é para a carne. Por isso que o diabo está morrendo em nós, sabe por quê? Porque ele está perdendo as forças. Porque quando tu jejum, ele fica fraco. A carne é fraco. O diabo perde as forças. Quando tu obedece a palavra de Deus, o diabo perde as forças. Eu estou perdendo meu terreno aqui. Zé, bora ali, moço. Vou lhe levar ali numa rodadinha ali. Carne assada, comida do bom e do melhor. Na igreja A, B. Ou numa festinha ali. Viu que o diabo é sedutor? Conversa dele. E a carne grita lá de longe, lá dentro do teu coração, dizendo, bora. Não é negativo. O Senhor falou que é por aqui. Negativo. Oh, glória. Aleluia. Estamos finalizando. Eu vou logo pular para lá. Vou ler o 12. Lê o 12, é Romanos 12, 1. E eu pulo para o final. Romanos 12, vou encurtar aqui. Romanos 12, 1 diz assim. Portanto, irmão, rogo-se pela misericórdia de Deus que se esforcem. Não, que ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto lógico, racional. Lê na outra tradução aí. Ah, a minha está aqui. É Romanos 12. Então, aqui, ó. Acho que eu vou ler de volta Tiago. Vou falar mesmo. O último versículo é Tiago. Romanos 12, 1 diz assim. Então, esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho da cruz. O caminho da morte do velho eu. É o caminho da morte dos meus desejos. Porque quando você morre para os seus desejos, suas vontades, aí então, se você... Por isso que eu estava lá no mundo, lá no pau de cachaça, vendendo, e me prostituindo, eu ficava, rapaz, que graça tem ser crente. Não tem graça não, eu ficava. Não tem graça ser crente não. O crente não pode tomar uma gelada. O crente não pode fazer nada do pecado sexual. Não tem graça. É justamente isso que o Senhor está querendo dizer. É que essa vontade aí tem que morrer em você.
Essa vontade aí tem que morrer. Então você vai descobrir qual que é a verdadeira graça, o verdadeiro sentido da vida. Essa vontade aí tem que morrer. Aleluia. Essa é a vontade. Porque ele diz aqui, ó, Romanos 12, verso 1. Essa é a vontade do diabo em nós. Essa é a vontade do mundo. Quando você é totalmente dominado pela carne, que é pelo diabo, você não consegue enxergar Deus. Você olha assim, está muito longe esse Deus. Não tem graça. Mas quando você chega aqui, a maior alegria que tem no coração de um crente é ver uma pessoa sendo salva. É ver uma pessoa caminhando com o Senhor. A maior alegria nossa é essa agora. Acabou a alegria, a tristeza acabou o negócio de carne, de deixar a carne se alegrar do jeito que ela quer. Negativo. Negativo, que ela não manda mais não. Na hora de você comer a comida, eu na hora de comer a comida, eu ficava sem entender. Até quando Deus me revelou. Eu fiquei impactado com aquilo. Eu fui comer a comida, e quando você come a comida, você está se alimentando, chega um momento em que o seu próprio organismo fala, chegou. Impactado isso daí, impactado. Chegou! Aí você, ixi, mas ainda tinha um pouquinho aqui no prato. Mas só esse pouquinho tu come. Era só um tiquinho. Agora, se for na metade do arroz, meu amigo, para começar. Na hora quando tu foi botar a comida, tu já foi com oi grande. Calculou lá em cima. Aí tu já vai. Tu já vai com oi grande. Aí tu começa, quando chega para metade do prato, tu... tá morrendo. Mas na verdade era menos da metade, que era o suficiente para tu comer. Então o que é o correto? Uma das que eu aprendi aqui, o que é o correto? Bota bem pouquinho, come. Se você viu que não chegou naquele nível, que o teu próprio organismo, a própria lei de Deus dentro de ti te diz que chegou, aí você vai lá e coloca mais um tiquinho. Mas se não, você não tem que comer para... Não, moço. É só para chegar a um lugar, não é para ficar com o couro da barriga assim. Só chegar um pouquinho no lugar, e quando você chegou naquele lugarzinho, você vai perceber. É natural o organismo da gente alertar e te avisar. Faz o teste, você vai ver. Quando chegar no lugar que você falou, chegou no limite. Cheguei, achei. É impactante. Mas esse limite, veja só, não é um limite que o couro da barriga fica trincando, não. É um limite que o organismo te avisa, que parou, não vai mais lá daí não. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos, apresentei o quê? Sacrifício vivo. Os vossos corpos como sacrifício vivo. O que é o sacrifício? Paz, é o seguinte, eu terminei de comer, naquele nível que Deus quer, e aí pensa que não, chegou bem aqui, com 4 pizzas. Não, vou comer de novo. O desejo da carne, o descontrole do desejo da carne. Tenho que comer pizza. Você vai lá, não estou aguentando, morrendo. Mas teve que comer, porque ele não se controla. Ele é controlado pelo diabo que está nele. O desejo do diabo que está nele. Mas ele não diz assim, não, pessoal, vocês podem ficar à vontade, pode comer, eu já comi o suficiente que era necessário para mim. Como é que ele vai dizer? Nova geração igual a nossa. Essa é a geração que um dos maiores terríveis, mais pecados é a comida. É a comida. Aleluia. É por isso que o pecado sexual é alto nível aqui. Porque quanto maior mais tu come, mais o nível do pecado sexual é fluido. Por quê? O que está relacionado com comida com o pecado sexual? Os desejos malignos, a carne fica mais à flor da pele. Quando tu alimenta mais a carne, ela mais poderosa fica. Por isso que nós jejuamos nesse ministério. E jejum é forte. Aleluia. O corpo que tem que ser um sacrifício santo, suave e agradável. Quer dizer, quando você está pisando na caminhada de Cristo, carregando a cruz, isso sobe como um aroma suave a Deus. Bem nas pisadas da obediência. E Deus, ele rejeitou por mim, ele rejeitou por mim, ele rejeitou por mim, e ele continua indo, fielmente. E sobe um cheiro suave e agradável. Vestia a saia curtinha, agora está com a saia longa. Uau!
sacrifício santo, suave e agradável. O povo zombou dele, mas ele continua firme. Estão zombando da irmã, mas ela continua no caminho. Isso é sacrifício santo, suave e agradável a Deus. Não saia do caminho. Não olhe, não deixa com que entre a zoada da voz do diabo no teu coração. Oh, glória. Aleluia. Então ele diz que os sacrifícios santos, sacrifício que o vosso corpo, apresentei o vosso corpo como sacrifícios, vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. O culto de Deus é esse. Não, vou na igreja, boto saia longa até o pé, até aqui. Quando eu chego lá em casa, eu vejo um short curtinho, coladinho e vou ficar na cozinha lá. Oh, glória. Aleluia. É até dentro da tua cama, na hora de tu dormir, tem que estar vestido. Você vai dormir vestido, acorda vestido, levanta vestido, toma banho, tira a roupa, veste a roupa de novo e continua vivendo. Você não tem que estar dentro da sua casa de qualquer jeito. Será que Deus não está lá, não? Aleluia. Glória. E para finalizar, vamos lá, é o que eu estava falando. Tiago 4:7. Finalizar. 4. Tiago 4 de 4 a 7. 4:4. Diz assim: adúlteros, quer dizer, adúltero é uma palavra que vem da palavra adultério. Quando Deus chama eu de adúltero, Ele está dizendo assim, tu está me traindo, hein? Porque nós somos a noiva de Deus. Aí nós somos o quê? A esposa de Deus. A igreja é a esposa de Deus. Mas Ele falou assim, adúlteros. Quer dizer, tu está traindo eu, tu está traindo o teu próprio Deus com outra pessoa. Mas você não era minha noiva que estava preparada, virgem, pura, limpa, preparada para poder ir para o casamento. Porque agora nós vamos para o casamento no céu, casar com Deus. Vamos fazer uma aliança com Deus eterna. Então nós nunca mais vamos poder morrer. Porque nós vamos se unir com Cristo eternamente na aliança feita na festa lá em cima. Mas a igreja que ia se casar com Deus, ele está chamando ela agora de adúltera. Adúltera. Diz assim, adúlteros, não estáis ciente que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer se constituir amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Quer dizer, quando tua carne diz, eu quero isso aqui, eu quero o mundo, eu quero isso, eu quero aquilo. A tua carne está dizendo assim, chamando Deus para briga. Oh, glória. Você se tornou inimigo de Deus. Inimigo é todos aqueles que vivem na carne, eles são inimigos de Deus. Todos eles. Todos os que vivem na carne são inimigos de Deus. Eles são totalmente dominados pela natureza do diabo. Quer dizer, o poder do diabo age justamente, veja só, o poder do diabo, o poder da morte está justamente no diabo. Ele não coloca a arma na tua cabeça e puxa o gatilho, não, o diabo. Ele só faz te dar a ideia em tudo que faz. Ele pega um pedaço de carne assada e põe aqui na tua frente. E tu, o poder do diabo está naquilo ali. Ele alimenta o teu ego. O evangelista é um homem muito íntegro de Deus, é uma preciosidade. Você tinha que trabalhar para nós aqui na apostasia. Vou dar um carro para você, vou te ajeitar, o diabo, ele vai sair. Ele te trata, ele tem uma sutileza, ele tem um engano debaixo da palma da língua dele, tem veneno. A forma com que ele te trata é muito sagaz, muito perspicaz e te traz, faz a tua carne inflar. Ele falou para Eva, tu vai ser igual a Deus, tu vai ser igual a Deus. E ela, é mesmo. Cadê a fruta? Eu quero comer. O evangelho do diabo, né? Oh, glória. Então ele diz aqui, ó, se você for amigo do mundo, quer dizer, se você ama esse mundo, se você gosta dos prazeres desse mundo, você se torna inimigo de Deus. E os inimigos dele, ele, ó, destrói tudo. Ele vai jogar no inferno, não tem pra que. Então vamos sair da inimizade com Deus e vamos continuar na amizade com o Senhor. Vamos continuar carregando a cruz.
A rejeição do velho eu. A rejeição das vontades que esse mundo deseja. Cega os teus olhos. Olha para o mundo como se ele estivesse destruído, estivesse totalmente pegando fogo. Já tivesse só um carvão no chão. E você está sozinho no mundo. Cega os teus olhos para esse lugar. Cega o teu coração para esse lugar. Tira o teu coração das coisas desse lugar. Porque quando ele vir, ele vai julgar as intenções do coração. Aleluia. Então veja só o que ele diz no próximo, verso 5. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito afirma que o Espírito que ele fez, como é que é? Que ele fez habitar em nós, zela com ciúme dos seus. Ele trouxe um Espírito que zela com nós com ciúme. E Deus é ciumento. Deus é ciumento. Então ele não quer não, como você fica idolatrando esse mundo, não. Aleluia. Todavia ele nos outorga graça ainda maior por nós e declara nas Escrituras: Deus se opõe aos arrogantes e dá graça aos humildes. Eu sou doutorzão de teologia, só os que têm quadro, diploma, de não sei o quê. Por quê? O ensino que eles conseguiram é um ensino do mundo. Ensino do mundo. Eu sou advogado, terminei o curso de advocacia, sou doutor. Ensino do mundo? Eleva o ego. Infla o ego. Eu sou doutor, eu sou médico, eleva o ego. Ensino do mundo, eleva o ego. Ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, aos soberbos e dá graça aos humildes. É por isso que o ensino desse mundo é o ensino de Lúcifer. E o ensino de Lúcifer tem que elevar o ego de alguém. Por que tu acha que a igreja de hoje é isso, aquilo? A igreja não é a igreja humilhada? Não é a igreja arrependida? Não é a igreja que vive se ajoelhando diante do Senhor? É a igreja que não, é uma igreja que sabe que é pecador? Como é que ela pode ter levantado ego? Se tornou o diabo? Está seguindo os padrões de Satanás? Porque foi isso que derrubou Satanás do céu, faz soberba. Aleluia. Glória. Aí no próximo verso 7 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quem tem que fugir de nós é quem? Diabo. Mas é só quando você o quê? Isso significa, povo abençoado, quando você fala resistir, quando Deus fala resistir o diabo, significa que vai dar um atrito. Vai dar um atrito ali. Vai ter uma conversa. Vai ter uma investida de Satanás. Ele vai investir contra você. Ele não gosta de perder nenhum dos deles. Ele não gosta de perder. Então ele vai investir na tua vida. Rapaz, depois que eu entrei para essa igreja evangélica, parece que minha vida tornou foi pior. Acho que Jesus não está nesse negócio não. Vou sair fora. As pessoas, em vez de continuar, porque saber que tem que ter isso. Não, vou sair fora dali. Deus não está mais. Aquela igreja por lá é melhor. Lá o povo trata a gente bem. O povo é uma educação, uma coisa tão boa. Agora aquela... Depois que eu entrei lá, só deu problema. Quase larguei meu marido. Meus filhos não gostam mais. Quer estar para mim? Vou para aquela outra lado. Uma igreja que agrada a carne. Que agrada o marido, agrada a filha, agrada o ciclano, agrada o seu que, e agrada o ego, a minha carne, o meu eu. Igreja do diabo, resumindo. Aleluia. Então, como abençoado, vamos orar para finalizar e vamos continuar nessa luta. Aleluia. Vamos continuar seguindo esse trilho, a caminhada do Senhor. O caminho estreito é a cruz, é tomar nossa cruz dia por dia. Não sempre vai ter dificuldade, não vai ser um caminho fácil. Você sabe que tem um caminho mais fácil aqui que você pode usar? Trilho mais difícil. Trilho mais difícil. Não vai tomar caminhos na sua vida, de pensamentos, de coisas que não... Isso vai te conduzir ao inferno. E o teu nível de juízo vai aumentar, alavancar muito mais. Porque uma vez que você não tinha entendimento, tudo bem, mas agora você tem. Vamos continuar com a cruz. Vamos usar sempre a verdade. Esquece a mentirinha do bem, foi Satanás que criou ela. Ela está escrita na Bíblia do diabo, não na de Deus. Tá bom? Então é lá um mandamento do diabo. Usa a mentirinha do bem para não dar problema. Mas não vamos fazer isso não, esquece ela. Aleluia. Vamos tirar a ganância, vamos tirar o orgulho do coração, a soberba. Nesse caminho aqui, os orgulhosos não podem estar andando nele.
Porque quando você é orgulhoso pelo que você vive, você não obedece a Deus. Você tem que obedecer ao Senhor. Isso significa que se nós temos que nos orgulhar em alguma coisa, temos que nos orgulhar de Cristo. É dele que nós temos que nos orgulhar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua justiça, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade e a porta que se abriu diante de nós, por trazer a tua luz ao nosso entendimento, por trazer revelações poderosas do céu para o nosso coração. Por favor, Senhor Jesus, por favor, meu Deus, nós te agradecemos tanto, nós te imploramos tanto, se o Senhor puder, Pai, por favor, não esqueça de nós, derrama o teu sangue sobre nós, não nos arrependemos de todos os nossos pecados, nossas falhas. Hoje nós enxergamos os nossos erros, hoje nós estamos nos arrependendo diante de Ti. Não vamos voltar a praticar essas imundícias, não vamos continuar nesse mesmo erro. Nossa vida a partir de hoje vai tomar um novo rumo, que o Senhor esteja sempre com nós, nos dando força, nos conduzindo, nos trazendo a sensibilidade ao erro, nos fazendo reconhecer mesmo antes de pecar, Senhor, mesmo antes de errar, trazendo a sensibilidade ao nosso coração para nos afastar de toda imundícia e fazendo com que cada vez nós se torne mais íntimo, obediente, mais santo e mais justo, mais próximo de Ti, e que cada vez nós continuemos na trilha desse caminho até Te encontrar, Senhor. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito venha para nos conduzir, que a cruz e o sangue seja estabelecido na nossa vida. Nós Te agradecemos poderosamente no nome poderoso de Jesus, Pai. No nome poderoso de Jesus. Aleluia. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Pelo amor de Deus, nosso Pai. Aleluia. E vamos ler o verso 6 aqui de... Que o Senhor faça... Aleluia. Aleluia. Que Yahweh, nosso Deus, te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te agracie, que o Eterno revele a sua face de amor e te conceda a paz. Assim seja. Amém. Amém. Shalom, shalom, que Deus abençoe a todos, no nome mais poderoso de Jesus. E segunda-feira estamos de volta para nós cada vez nos aperfeiçoar mais nesse caminho. E que nós todos os dias de manhã vamos em vida.